Olá, o estudo de hoje, o estudo 202, desculpa, temos duas mitzvot, o mandamento 107 e o mandamento 113. O mandamento 107 é o mesmo que estivemos estudando pela última semana, que é referente às leis da impureza de um cadáver, as maneiras e as formas que um cadáver ele pode transmitir impureza para aqueles que estão em contato no ambiente dele. E nós já explicamos um pouco sobre essa mitzvah nos dias anteriores. E hoje temos mais uma mitzvah, mandamento 113, que é a forma de corrigir a impureza de um contato com um cadáver. Interessante que, se a gente for analisar de uma maneira mais mística, talvez pela Kabbalah, qual é o assunto dessas impurezas, então é o seguinte, que Deus, ele é a fonte da vida e ele é a essência da vida. Então, quanto mais próximo de Deus, mais vida tem. Quanto menos vida tem, quer dizer que está mais distante de Deus. E por isso, talvez, a gente pode dizer um dos motivos para a impureza. Dizem que quando Moshe Rabbeinu ele estava aprendendo a Torá e ele conheceu a impureza de um morto, a face dele ficou escura, ele ficou assim verde, que ele não tinha qual vai ser a solução para uma impureza tão grande. E daí Deus mostrou a pará adumá, a famosa vaca vermelha, que é uma forma de corrigir a impureza de um morto. Sobre a mitzvah de pará adumá, que esse é o mandamento 113, que é deixar as cinzas da vaca vermelha prontas para, caso necessário, quando for necessário, para fazer a purificação de alguém ou de algum objeto que se purificou em contato com o morto. É uma das mitzvot mais enigmáticas da Torá. Está escrito sobre o rei Shlomo, o rei Salomão, filho do rei Davi, que ele foi a Chacham Mikol Adam, a pessoa mais sábia de toda a terra, de toda a face da terra, e que ele falou, olha, de toda a Torá eu fui e procurei significados e ensinamentos, ele encontrou. Só que quando chegou na vaca vermelha, ele falou assim, eu vou estudar, vou me aprofundar nela, mas quanto mais eu pesquiso dela, mais eu percebo que ela está longe de mim, ela está distante de mim. É uma das mitzvot mais complicadas, mais enigmáticas de entender. Tem vários motivos, várias explicações onde está o enigma dela. Vamos talvez abordar isso aqui nos próximos dias. E sobre as cinzas da vaca vermelha, como funciona a mitzvah da vaca vermelha. Se procurava uma vaca, não podia ser um bezerro, tinha que ser uma vaca, uma vaca que já tinha crescido, já tinha 3 ou 4 anos de idade. Tinha que esperar ela crescer, e daí ela tinha que ter todos os pelos vermelhos, não podia ter 2 pelos que tivesse alguma outra cor que não fosse vermelho, já invalidava. Tinha que ser uma vaca totalmente vermelha, com todos os pelos totalmente vermelhos. Se sacrificava, se abatia, fazer o abate dessa vaca, não no templo, mas numa montanha rente ao templo. Hoje em dia lá se chama Har HaZeitim, o Monte das Oliveiras, tem um cemitério lá, inclusive, um cemitério judaico. Se fazia lá, que é um monte que se você está no topo dele, a pessoa tinha visão do templo em Jerusalém, e um Kohen fazia isso aqui, era todo um cerimonial que faziam. Se ia lá, se abatia essa vaca, se queimava ela, e juntavam-se as cinzas, e as cinzas eram o que era usado para a purificação dos mortos, daqueles que se impurificaram em contato com o morto. Como que era feito? Se pegava das cinzas, se misturava com água, e se aspergia dessas águas nas pessoas ou nos objetos que se tornaram impuros. A gente vai ver nos próximos dias as leis dessa água, do preparo dela, que também tinham vários detalhes e várias mitzvot. Mas hoje a gente está falando sobre a preparação da vaca, que tem que ter ter as cinzas da vaca, então tem que, quando nascer uma vaca vermelha, já era algo meio raro, se guardava, se olhava com carinho, porque essa vaca que vai ser usada talvez para vaca vermelha, para essa mitzvah. Sobre ter noção, aqui era uma das mitzvot mais básicas talvez do templo, porque para qualquer pessoa que durante o ano ou em alguma época se purificou, se ele quisesse entrar no templo, se quisesse comer da carne dos sacrifícios, ou se quisesse comer da carne do sacrifício do Pesach a cada ano, ele tinha que se purificar.
Então ele tinha que passar por esse procedimento da aspersão, que se aspergia água com as cinzas da vaca vermelha. Então era uma das mitzvot mais básicas assim, que talvez tivessem na época do templo. Apesar dela ser bastante rara, o Midrash diz que desde Moshe Rabbeinu até os dias de hoje, em outras palavras, até a destruição do segundo templo, foram feitas 9 vacas, e a 10ª vai ser Mashiach que vai fazer, porque não era algo que era necessário tanto assim, com tanta frequência. Fazia uma vez, se guardava as cinzas, que elas podiam durar por várias gerações, até que se estava terminando as cinzas e se pegava, se procurava uma outra. Então esperamos que Mashiach chegue e possa fazer essa 10ª vaca brevemente em nossos dias.